O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. E a geração dos que procuram o Senhor são os santos e santas. É no caso nosso, que estamos nesta caminhada para alcançarmos a felicidade plena, os céus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, assim recordamos não só aqueles que foram proclamados santos ao longo da história pela igreja, mas também recordamos muitos irmãos e irmãs nossos que viveram em sua vida cristã a plenitude da fé. E que certamente entre eles, muitos dos quais são os nossos parentes, os nossos amigos e conhecidos, que hoje estão na glória e são esses grandes intercessores em nosso favor. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a exemplo de Moisés, que na montanha recebe as tábuas da lei e a deu ao povo, Jesus também, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, ele sobe a montanha. E ao ver a multidão, essa multidão de sofredores que vem à busca dele, ele também nos deixa a nova lei, as bem-aventuranças, e que é a receita para a nossa felicidade, para a nossa santidade. É preciso, meu querido irmão, minha querida irmã, que você memorize as bem-aventuranças. É a nova lei que Deus nos apresenta. Então nós precisamos buscar esta felicidade que nós não encontramos nas coisas, nos bens materiais,
mas nós encontramos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta lei, Jesus propõe os anúncios da felicidade, que são 9, melhor dizendo. O que é ser feliz, meu querido? E aí outra pergunta: onde você busca a felicidade? Vamos lá. Para a sociedade moderna, essa que nós vivemos, ser feliz é ser rico, ser poderoso, ter os seus bens materiais, é poder viajar, viagens longas. Ser feliz para essa sociedade é poder consumir à vontade. Isto é o que o mundo nos apresenta e de modo nos bombardeia constantemente através dos meios de comunicação, que para que eu seja feliz, eu preciso consumir cada vez mais. Jesus, ao contrário, ele nos diz que felizes são os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Ele diz que felizes são os misericordiosos, os puros de coração. Ele diz que felizes são os que promovem a paz. Ele diz que os felizes são perseguidos por causa da justiça. Essas são as propostas de felicidade para toda a humanidade que o Senhor nos apresenta sem distinção nenhuma. As bem-aventuranças também não são uma proposta para a vida após morte, como muitos pensam, mas também para a vida presente. Neste mundo tão marcado pela violência, pelo ódio, pelo desamor, pelos desafetos, pelas injustiças, pela cultura de morte, os homens e mulheres santos, que somos nós, somos chamados a ser luz que ilumina e elimina todo tipo de escuridão existente na sociedade. E não faltam, meus queridos irmãos e irmãs, ocasiões de vivência dessa santidade. Por exemplo, para que possamos eliminar essa escuridão, pode ser na família, na sua casa. Nós queremos ser santos. E a santidade começa dentro da família. É na família, onde as pessoas te conhecem muito bem. Lá você não tem máscaras nenhuma. E é lá que você é chamado a ser santo. É lá na família que é o lugar adequado para a nossa santidade, bem como também o local para promover uma das bem-aventuranças, que é a mansidão, que é também a paz, que é também a justiça, que é também a misericórdia. Você vai ver que tudo isto você alcança dentro da sua família. Porque por mais bens materiais que você tem, meu querido irmão, se você não for uma pessoa pobre em espírito e que pratica a justiça, não alcançará o reino dos céus. Nós não devemos ser gananciosos. Nós devemos ter sempre esse despojamento. E aí, nessa festa de todos os santos, você vai observar que os santos dos santos, que é Jesus Cristo e que nós vamos cantar daqui a pouquinho, ele deixou tudo, se fez pobre entre os pobres, para nos enriquecer com a felicidade, com a graça, com as suas bênçãos. Ele veio para nos dizer que os bens materiais existem
mas eles não nos traz felicidade. Ele veio dizer que é a pobreza de espírito que nos traz uma grande felicidade interior. E essa felicidade, como o padre diz, você pode alcançar na sua família. É lá que você é chamado a ser santo. Eu acho interessante que algumas pessoas elogiam os seus filhos. Ah, o seu filho é uma maravilha. Aí você que é mamãe, que é papai, pensa assim: vai conviver com ele, para você ver a dificuldade. Ele pode ser santo, maravilhoso, fora de casa, porque quando está dentro de casa, parece que é possuído pelo capeta, se transfigura totalmente, é uma pessoa violenta, mal educada. E nós vamos ver muitas situações desta forma dentro de casa. Talvez você esteja vivendo isto, mas é lá, com esse filho, ou com esse marido, ou com essa esposa, que Deus quer que você seja santo. Também a santidade entre o casal, os cônjuges, que devem se esforçar constantemente para superar os vestígios do homem velho. Os vestígios do homem velho, isto é, de uma vida de pecado, e se revestir do homem novo. O homem novo, a mulher nova, significa que é revestida do batismo. Deixou aquela roupa velha, se revestiu da graça de Deus, e que sabe muito bem que é filho de Deus, e que tem os seus direitos e deveres, e que os seus comportamentos são bem diferenciados dentro do relacionamento conjugal. Porque eu vejo, meus queridos irmãos, que algumas pessoas que casam, não são todas, mas algumas, que não seja você, leva tudo que não presta para a nova família que está construindo. Se você está construindo um novo lar, uma nova família, que Deus abençoou naquele momento maravilhoso da sua vida, que hoje a Marilene, juntamente com o seu marido Ayrton, estão celebrando 34 anos de vida matrimonial. Então, naquele dia memorável da vida dela, ela foi chamada, eles foram chamados para uma vida nova. Deixar de lado o homem velho, a mulher velha, para uma vida nova. Isto é, deixar de lado aquelas coisas erradas que eu aprendi com o papai e com a mamãe, e que me traumatizaram, que me levaram a certas consequências desastrosas, e que agora Deus me deu a oportunidade de construir uma família nova. Mas muitos levam tudo aquilo de errado para esta nova família, e parece que começa ali daquela família, no lugar de viver a santidade, acaba levando algo diferenciado. Está certo que já é comprovado, que está no DNA, a questão dos vícios, e de modo especial do álcool, que é uma questão genética. Mas você que teve lá na sua casa o seu pai ou a sua mãe que eram alcoólatras, por que eu vou levar isso para o meu novo lar? Se aquilo não foi uma experiência boa, deixa de ser cabeça dura. O Senhor nos ensina a sermos felizes e santos neste mundo. Bem como também estava falando dos filhos, é dever dos filhos cuidar dos pais, honrar os pais, não abandonar os pais, seja na velhice, seja na doença. Qualquer filho tem esse dever de cuidar do outro, porque nós somos filhos de Deus. Deus cuida constantemente de nós, e nós que temos
a nossa família, precisamos cuidar. E como o padre disse, é na família que nós somos chamados a ser santos. Você não engole a tua sogra, o teu sogro, é lá que é para você ser santo, é para engolir, sim, é para aceitar, é para você continuar dando testemunho, que é na família, nessa família ampliada. Porque eu não gosto do cunhado. Aprenda a gostar do cunhado, da cunhada. Conversa com o seu cônjuge para resolver essa situação, porque é cunhado teu, mas é irmão e irmã dele, ele que vai lá e conversa e começa a resolver, para que possamos viver na paz, no amor, porque nós, assim como eles, tem desejo de céus. E no céu não existe essas intriguinhas, meus queridos. Lá são todos filhos e filhas de Deus, somos todos amigos, somos todos irmãos. Não tem esse negocinho que eu não gosto, mais nem... Não. Vai ficar muito tempo no purgatório, até resolver todas essas questões interiores. Então o Senhor vem nos ensinar que felizes são aqueles que o ouvem, que colocam em prática a sua palavra. Quer mais exemplos de santidade e que você pode provocar nessa sociedade tão injusta, como filho de Deus? No seu trabalho, nos seus relacionamentos profissionais, na política, nos ambientes que são ambientes propícios para se viver a justiça, a honestidade e o perdão. Isso é santidade. Então você é chamado a ser santo. Não é para se igualar aos outros. A palavra santo, não sei se você já buscou, significa separado. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. E o Espírito Santo me enche da graça para que eu possa estar vivendo neste mundo, mas não ser seduzido pelas coisas erradas deste mundo. Tem muitas coisas boas neste mundo para você curtir, para você viver e aproveitar. Mas tem muitas coisas nesse mundo que são enganosas e que nos distancia do Senhor. Então nós somos chamados a construirmos uma sociedade justa, humana e fraterna. Esse é nosso dever. Por isso que nós que somos cristãos, nesse período eleitoral, se esse é o desejo nosso de viver as bem-aventuranças, eu preciso saber se o meu candidato, que eu pretendo que ele seja eleito, ele tem estas virtudes. E isso é importante, porque tem muitos interessados em ocupar os cargos, mas não é para viver a santidade em Jesus Cristo, mas sim para viver com o inimigo. São os aproveitadores. Então nós somos cristãos, nós não somos pessoas ignorantes, nós somos filhos e filhas de Deus, como nós ouvimos na primeira carta de São João. Então nós somos esse povo que quer, deseja, sonha por uma sociedade justa, humana e fraterna. É isto que você deseja, e é isto que eu tenho que olhar para o meu candidato. Se ele tem isto, logicamente eu vou depositar, por isso que é na urna, depositar a minha confiança nele por 4 anos. Caso contrário, espero que, se ele não viveu isto, que os outros que lá estão, que é um,
grupo possa tirar ele, dar o impeachment para ele o quanto antes, para que outro possa ocupar o lugar. Então, ser santo também nesta sociedade e de modo todo particular nas questões que envolvem o bem da coletividade. E nesta coletividade estão os santos e santas. Tem uns capetinhas também? Tem, mas estão os santos e santas também nesta coletividade. E o meu testemunho de santidade vai contagiar esses demais irmãos e irmãs que não vivem de acordo. Então, o mundo em que nós vivemos, meus queridos irmãos, suplica por homens e mulheres corajosos, capazes de viver a cultura da vida, da esperança, da solidariedade e da verdadeira misericórdia. Só um homem e uma mulher corajoso que consegue viver isso e que não se deixa ser seduzido pelo maligno. O número alarmante de violência ganha audiência na mídia, e o pior do ser humano é apresentado para torná-lo ibope até nos programas matutinos. Quanto mais sangrento e chocante é o programa, maior tempo ele terá na mídia. E é interessante, meus queridos irmãos e irmãs, que precisamos mudar tudo isso. As iniciativas de paz, de solidariedade, de verdadeira humanidade não recebem a mesma publicidade. São mostrados de modo acanhado, com um curto espaço de tempo. Sabe por quê? Porque você que quer ser santo dá ibope para aquilo que não acrescenta nada na sua vida. Porque você que quer ser santo quer ver a desgraça do irmão. E isso nunca vai te levar à santidade, porque você vai preenchendo aquilo que Deus te deu de precioso, que chama cérebro, com coisas indevidas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, por essa razão a santidade dos cristãos deve ser uma oposição a todas essas coisas, a este pensamento de trevas existente em nosso tempo. Afinal, tudo aquilo que atenta contra a dignidade da pessoa humana é, antes de tudo, uma agressão a Deus. Toda forma de política pública ou econômica que menospreza a criação é um desrespeito ao Criador. As bem-aventuranças são de algum modo o cartão de identidade do cristão. As bem-aventuranças me identificam que eu sou seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos chamados a ser bem-aventurados, somos chamados a ser felizes, somos seguidores de Jesus, enfrentando os sofrimentos, as angústias, as tribulações do nosso tempo com espírito cristão. E nesse sentido, podemos apontar novas situações para as vivências, para vivermos com espírito renovado. Felizes os que suportam com fé os males que os outros lhe afligem e perdoam de coração. Felizes os que olham nos olhos os marginalizados da sociedade, fazendo-se próximo deles. Felizes os que reconhecem Deus em cada pessoa e que lutam para também os outros conhecer a Deus. São os missionários. Felizes os que protegem e cuidam da casa comum que é a terra, esse bem maravilhoso que Deus nos deu. Felizes os que renunciam ao próprio bem-estar em benefício do outro. Felizes os que rezam e trabalham pela comunhão dos irmãos e irmãs.
Todos eles são portadores da misericórdia e da ternura de Deus, e dele receberão sem dúvida a merecida e eterna recompensa que é os céus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a chamada à santidade é para todos, e temos que a receber do Senhor com espírito de fé. A santidade consiste em revelar o divino existente dentro de nós. O outro precisa olhar para mim e ver que o divino, que Deus, que o Espírito Santo habita no meu coração, na minha vida, no meu ser. É assim, meus queridos irmãos, que nós somos chamados a viver, porque todos nós almejamos um dia estarmos no céu, na glória eterna. O beato Tiago Alberione, ele tem uma frase interessantíssima. Ele diz o seguinte: santidade quer dizer teimosia em cumprir a vontade de Deus sempre, apesar das dificuldades da vida. Eu preciso ser uma pessoa teimosa, persistente, perseverante para alcançar essa santidade nesse mundo atribulado que eu vivo e que é necessário que eu seja santo. Então eu preciso ser teimoso. Peçamos que Nossa Senhora, a Mãe do Céu, a Rainha de todos os santos e santas, a quem confiamos as nossas orações, para que sejamos abençoados nos nossos esforços e alcancemos a santidade. Que a santidade de Deus nos anime a não desistirmos, mas a continuarmos com coragem pelas estradas da vida. Amém.